Existem histórias que desafiam a lógica, histórias tão sombrias e perturbadoras que nos fazem questionar se estamos realmente sozinhos neste mundo. E hoje você vai conhecer uma delas. Prepare-se, porque o que estou prestes a contar não é apenas uma história de terror. É um ciclo de vingança que atravessa o tempo e devora almas inocentes. Arthur, um jovem como qualquer outro, nunca imaginou que sua curiosidade o levaria ao centro de uma antiga maldição. O que começou como uma simples visita a uma casa abandonada se transformou em uma batalha entre vida e morte, entre livre-arbítrio e a força implacável do destino. Você acredita em maldições? E se eu dissesse que o preço da salvação pode ser a sua própria alma? Arthur teve que fazer essa escolha. Mas o que ele não sabia é que algumas escolhas nunca terminam bem. Agora ajuste o volume, apague as luzes e se prepare para descobrir os segredos sombrios por trás de O Ciclo da Vingança. Porque no final você também terá que se perguntar: até onde iria para se salvar? Em uma noite fria e nebulosa, Arthur dirigia pela estrada sinuosa que cortava as montanhas de Pedra Negra. A lua cheia espreitava por entre as nuvens pesadas, iluminando o asfalto desgastado. Ele estava a caminho de um pequeno vilarejo isolado, onde herdara uma casa antiga de uma tia distante, Clara, que ele mal conhecera. A herança parecia um golpe de sorte, mas desde o primeiro momento que pôs os pés na casa, algo parecia errado. A casa ficava no topo de uma colina cercada por uma floresta densa e silenciosa. Era uma construção de pedra envelhecida, com janelas altas e estreitas que pareciam olhos vigilantes. O ar estava impregnado de um cheiro ácido de umidade e terra. Dentro, os corredores eram estreitos e escuros, com pisos de madeira que rangiam a cada passo. No porão, Arthur encontrou um baú trancado com um cadeado enferrujado. Junto ao baú, havia uma carta de Clara, escrita em tinta desbotada. Arthur, se você está lendo isto, significa que o ciclo começou novamente. Esteja preparado, pois a maldição desta casa não perdoa. O baú contém respostas, mas também horrores. Pense bem antes de abrir. A mensagem era perturbadora, mas sua curiosidade venceu o medo. Ele encontrou uma chave no fundo de uma gaveta e abriu o baú. Dentro havia velas negras, uma tigela de metal com marcas de queimaduras, ervas secas e um grimório encadernado em couro. As páginas estavam cheias de desenhos macabros, encantamentos e relatos de rituais de bruxaria. Naquela noite, enquanto folheava o grimório à luz de uma vela, Arthur ouviu passos leves no andar de cima. Ele congelou. Não havia mais ninguém na casa. Lentamente ele subiu as escadas, cada degrau rangendo sob seus pés. No corredor, as sombras pareciam se mexer, mas ele convenceu a si mesmo que era apenas sua mente pregando peças. Ao abrir a porta do quarto principal, o ar ficou gelado. No espelho empoeirado, uma mensagem estava escrita com algo que parecia sangue. Você será julgado pelos pecados do passado. Arthur recuou, mas tropeçou e caiu. A luz da vela se apagou, mergulhando o quarto em escuridão. Quando ele acendeu novamente, percebeu que a mensagem no espelho desaparecera. O desespero começou a se infiltrar em sua mente. Na manhã seguinte, ele procurou informações no vilarejo. Os moradores evitavam falar sobre a casa, mas uma idosa chamada Dona Esther finalmente cedeu. Essa casa pertenceu a Clara, uma mulher que ousou mexer com forças que não compreendia. Dizem que ela tentou trazer de volta um espírito para se vingar de algo terrível que aconteceu com nossa comunidade, mas o ritual deu errado. Desde então, todos que se aproximam da casa sofrem as consequências. Arthur insistiu em saber mais, e Esther revelou que o espírito em questão era de uma jovem chamada Helena, acusada injustamente de bruxaria e queimada viva pelo povo do vilarejo. Antes de morrer,
Helena amaldiçoou todos os seus algozes, prometendo voltar para cobrar justiça. Quando Arthur retornou à casa, encontrou o grimório aberto em uma página que não se lembrava de ter lido. Havia instruções detalhadas para um ritual de purificação, mas também um aviso. Quem invocar o julgamento deve estar disposto a sacrificar algo precioso. Naquela noite, ele acendeu as velas e seguiu as instruções. Enquanto cantava os encantamentos, o ar na sala começou a vibrar. Uma sombra tomou forma no centro do círculo desenhado no chão. Era Helena. Seu rosto estava pálido e queimado, mas seus olhos brilhavam com fúria. "Por que me chamou?" Ela sibilou. Arthur tentou explicar, mas a sombra se aproximou, analisando-o. "Você carrega o sangue deles," ela disse. "Você é culpado pelos pecados dos seus antepassados." Ele negou, mas então lembrou-se de algo. Sua família era descendente direta do antigo líder do vilarejo, o homem que condenou Helena à fogueira. Tudo fazia sentido agora. Clara tentou quebrar a maldição, mas falhou. "Não sou como eles, quero reparar o erro," ele implorou. Helena o fitou por um momento antes de responder. "Então, prove, dê-me algo que ama." Nesse momento, o grimório se abriu novamente e Arthur viu a solução. Ele deveria destruir a casa, o último vínculo entre sua família e a maldição. Mas Helena o avisou. Queimar a casa libertará os inocentes, mas a maldição precisará de um novo lar, você. Sem outra escolha, Arthur incendiou a casa. Enquanto as chamas devoravam tudo, Helena desapareceu, mas ele sentiu uma presença escura se enraizando dentro dele. Agora, ele carrega o fardo da maldição, assombrado por visões e vozes que não consegue escapar. A vingança de Helena foi completa, mas o ciclo estava longe de terminar. Arthur decidiu abandonar a região e recomeçar a vida em uma cidade distante. Ele acreditava que fugir poderia afastá-lo das sombras que o perseguiam. Contudo, as vozes não cessavam. Elas sussurravam nomes, datas e locais que ele desconhecia, mas que evocavam uma sensação de profunda culpa. Uma noite, enquanto caminhava pelas ruas desertas de sua nova cidade, um homem misterioso o abordou. Ele vestia um capuz preto que escondia parte do rosto e carregava um grimório semelhante ao que Arthur havia deixado na casa destruída. "Você acha que terminou sua missão?" perguntou o homem com uma voz grave e arrastada. Arthur recuou, mas o homem o segurou pelo braço. "Você carrega algo que não entende. A maldição não foi extinta, apenas transferida. Agora, ela busca se alimentar, e você é o catalisador." "Quem é você? Como sabe disso tudo?" Arthur perguntou, sua voz tremendo. "Eu sou apenas um mensageiro, mas você precisa saber. Helena deixou mais do que vingança. Ela deixou um legado e ele está prestes a despertar." Antes que Arthur pudesse questioná-lo mais, o homem desapareceu na escuridão. Quando voltou para seu apartamento, encontrou marcas de mãos queimadas nas paredes e o grimório que ele pensava ter perdido estava sobre sua mesa, aberto em uma página nova. O texto, escrito em uma caligrafia familiar, dizia: "Você é apenas o começo. Escolha sabiamente quem será o próximo." Arthur percebeu que agora não era apenas uma vítima. Ele era um portador da maldição. Se não encontrasse uma forma de quebrar o ciclo, estaria condenado a perpetuar o sofrimento que Helena iniciara. O problema era, ele estava disposto a sacrificar outra pessoa para salvar a si mesmo? Arthur ficou paralisado ao ouvir o eco da voz de Helena no silêncio pesado da sala. O reflexo no espelho à sua frente parecia observá-lo com uma expressão de julgamento, embora fosse seu próprio rosto que encarava. A pergunta pulsava em sua mente como uma batida de tambor. Estaria disposto a sacrificar outra pessoa? Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Precisava de respostas.
Revirou os papéis antigos no baú que encontrara na casa, lendo cada fragmento da história de Helena. Entre os rabiscos, uma anotação chamou sua atenção. O ciclo pode ser quebrado pelo verdadeiro arrependimento ou pela repetição do ato. Escolha. Arrependimento? Como posso me arrepender de algo que nem fiz? Murmurou Arthur, sua voz ecoando na sala vazia. A resposta veio em um sussurro gélido que parecia surgir do nada. Arrependa-se pelos outros, por aqueles que não se arrependeram. O sangue de Arthur gelou. O ambiente ao seu redor parecia mais escuro, as sombras das paredes se movendo de forma imperceptível. Ele sentiu que não estava mais sozinho. De repente, um som metálico vindo do andar de cima fez seu coração disparar. Subiu as escadas com passos hesitantes, cada degrau rangendo como se a casa estivesse viva e ciente de sua presença. A porta do quarto principal estava aberta, algo que ele tinha certeza de que não acontecia antes. Lá dentro, uma figura indistinta de uma mulher estava de costas para ele, diante de um espelho antigo. Seu vestido parecia feito de sombras que dançavam, e seus cabelos se moviam como se uma brisa invisível os agitasse. Arthur tentou recuar, mas seus pés pareciam grudados no chão. "Você acha que pode simplesmente escapar?" disse a voz feminina com uma calma assustadora. "Não há fuga, apenas escolhas." Arthur percebeu que estava encarando Helena, ou o que restava dela. "O que você quer de mim?" ele perguntou, a voz tremendo. Helena virou lentamente o rosto para ele, os olhos brilhando com um fogo sobrenatural. "Eu quero justiça. Quero que eles sintam o que eu senti. Quero que paguem. Você é o meu instrumento." "Mas eu não fiz nada!" Arthur exclamou desesperado. Helena deu um sorriso frio. "Exatamente por isso que você é perfeito. Um coração puro será manchado. Essa é a verdadeira punição." Arthur caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Deve haver outra maneira. Por favor, me diga como quebrar isso." Helena inclinou a cabeça, como se ponderasse a súplica. "Há uma forma, mas exige algo que poucos têm coragem de dar. Sacrifique-se. Tome para si o peso de tudo e o ciclo se encerra. Mas saiba que, se falhar, todos que ama sofrerão na sua ausência." Arthur sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob ele. Sacrificar-se ou continuar o ciclo de dor? Ele pensou em sua irmã, em sua mãe, nas poucas pessoas que realmente importavam. Se escolhesse o egoísmo, estaria condenando não apenas a si mesmo, mas todos à sua volta. Helena estendeu a mão, um gesto que parecia tanto um convite quanto uma sentença. "Decida, Arthur. O tempo está acabando." A janela do quarto explodiu com um som ensurdecedor, o vento frio invadindo a sala e apagando qualquer dúvida. Ele não poderia fugir daquela escolha. Arthur ergueu o olhar para Helena, seu coração dividido entre medo e determinação. A voz dela ecoou novamente. "O ciclo precisa de um fim. Você é a chave." A decisão estava diante dele. Arthur fechou os olhos por um momento, tentando reunir coragem para enfrentar o peso da escolha. A presença de Helena parecia crescer, como se a própria atmosfera da sala pressionasse contra ele. A voz dela ecoou uma última vez, agora mais suave, quase como um sussurro íntimo. "Escolha, Arthur, vida ou sacrifício, justiça ou egoísmo." Ele abriu os olhos e se levantou lentamente, sentindo o frio invadir seus ossos. Fitou Helena, a figura espectral diante dele. Por um instante viu algo que não esperava, tristeza em seus olhos. "Se eu me sacrificar", começou Arthur, a voz trêmula, "isso realmente acabará? Você deixará este mundo em paz?" Helena inclinou a cabeça como se ponderasse a pergunta. "A paz não existe para mim, mas o ciclo terminará. Os inocentes serão poupados, e o peso deixará de cair sobre aqueles que não têm culpa.
Arthur sentiu um aperto no peito. A ideia de morrer, de abrir mão de sua vida, de seus sonhos, de tudo que ainda poderia ser, parecia insuportável. Mas a alternativa, condenar outras pessoas à dor que Helena carregava, essa era uma culpa que ele sabia que jamais poderia suportar. Ele deu um passo à frente, sentindo o chão gelado como um aviso de que não havia volta. Tudo bem, Helena. Se isso acabar com o sofrimento de todos, eu aceito. Helena esboçou um sorriso sombrio. Seus contornos começaram a brilhar com uma luz azulada, etérea, enquanto o vento dentro do quarto se intensificava. As sombras nas paredes se movimentavam freneticamente, como se reagissem à decisão de Arthur. Muito bem, Arthur, mas lembre-se, a escolha foi sua. De repente, Helena estendeu a mão e tocou o peito de Arthur. Uma dor insuportável percorreu seu corpo, como se uma chama gelada queimasse sua alma. Ele caiu de joelhos, ofegante, enquanto visões inundavam sua mente. As injustiças que Helena sofreu, os rostos daqueles que a traíram, o fogo que consumiu sua vida. Então, algo mudou. Arthur sentiu uma nova força dentro de si, mas não era dele. Era como se sua essência fosse substituída por algo antigo, sombrio, mas incrivelmente poderoso. Quando abriu os olhos novamente, Helena havia desaparecido. Ele se levantou, confuso, mas percebeu que algo estava errado. O reflexo no espelho não era mais o seu. Os olhos que o encaravam brilhavam com uma luz sobrenatural, e um sorriso frio se formou em seus lábios. Uma risada distante ecoou pela casa, e uma única frase ressoou em sua mente, em um tom familiar. O ciclo terminou para mim, mas começou para você. Arthur percebeu, tarde demais, que a maldição não havia sido quebrada. Ele não era o herói da história. Agora, ele era o novo portador do ciclo, destinado a perpetuar a vingança de Helena, quer quisesse ou não. As luzes da casa se apagaram e a escuridão o envolveu, deixando apenas o som de seus próprios gritos ecoando no vazio. E então, o ciclo continua. Arthur se tornou aquilo que mais temia, uma peça de um jogo muito maior. Mas e você? O que faria em seu lugar? Arriscaria sua alma para salvar outras vidas? Ou lutaria contra o inevitável, mesmo sabendo que o preço pode ser alto demais? Maldições, vinganças e escolhas impossíveis. Qual seria a sua decisão? Deixe seu comentário aqui embaixo. Queremos saber a sua opinião. E claro, se gostou deste vídeo, curta, compartilhe e convide seus amigos para descobrir essas histórias sombrias. Não perca nossos próximos conteúdos. Escolha uma das opções que estão aparecendo na tela agora mesmo para continuar maratonando nossos vídeos. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo. Quem sabe o que pode estar à sua espera.